esperar o pessoal entrar, uma live surpresa. Bárbara, vamos esperar o pessoal, vamos ver. Olá, Cláudia, tudo bem? Cris. Olá, pessoal. Resolvi fazer uma live aqui surpresa. Estou aqui no momento de gravação, de muita inspiração, gravando coisas bem especiais. Olá, Gabriela. Que bom ter vocês aqui, né? Eu fui pega de surpresa, tô aqui com a Bárbara. A Bárbara começou a me instigar, querendo saber um montão de coisas sobre relacionamento de casal. Nós começamos a conversar, eu inspirada, ela falou, Mirela, você tem que gravar isso. Você tem que falar isso para as pessoas. Eu falei, Bárbara, aí eu falo. Ela, então fala agora. E aí nós entramos e eu queria saber de vocês, para a gente seguir com esse tema, relacionamento de casal, se é um tema que te interessa. Ela me perguntou aqui, por exemplo, pessoal, o que um homem busca numa mulher? O que uma mulher busca no homem? Quais são os nossos principais desafios no relacionamento de casal? E aí a gente estava conversando. E eu quero saber de você, se esse é um desafio para você também. Você que é mulher, tem clareza do que um homem espera de você? Você que é um homem, tem clareza do que uma mulher está buscando em você? Então me contem aí, o que vocês acham? Podemos conversar a respeito disso agora? Olá, Luana! O legalzinho foi de oi ou é porque você está gostando do nosso tema? Gente, relacionamento de casal é a nossa maior alegria e a nossa maior dor. É tudo o que eu mais quero. Acho que o homem busca a mulher que ele acha que merece. Ok. Bom, isso é um desafio, né, Gabriela? Porque o homem sempre, se for assim, o homem sempre tem uma visão masculina dessa escolha. Mas o que falta para o homem é o feminino. E o que falta para a mulher é o masculino. Então, se falta para mim o que eu não tenho, percebam isso. Se falta para mim o que eu não tenho, então talvez eu não tenha uma clareza tão evidente dessa busca, né? Olá, Arthur, que bom te ver por aqui. Estamos aqui falando sobre relacionamento de casal, Thalita, Tati. A Bárbara está aqui comigo e me desafiou a esclarecer alguns pontos essenciais para vocês. E aí estou aqui aproveitando, está todo mundo entrando, para saber um pouco mais das principais dúvidas, né? Eu vou chamar a Bárbara aqui para a gente conversar, vou ver se ela topa vir ao vivo. Bárbara, tá por aí? Vamos lá, vamos fazer as perguntas que você me fez. Acessa. Gente, ela tá aqui. Oi. Eu queria saber o que um homem busca no relacionamento de casal e o que a mulher busca dentro do relacionamento. Assim, Ok. Sem dúvidas, tirar essa dúvida que eu sei que todo mundo tem. Ok, então vamos lá, né, pessoal? A Bárbara tá aqui. Vou contar para vocês que hoje nós fizemos 20 vídeos, né? Meu maior desejo era ter tempo, organização, né, criatividade para isso. Tá tudo produzido, logo eu vou colocar para vocês. E foi num momento de inspiração que eu comecei a falar sobre esse tema com ela, ela me desafiou a contar para vocês. Então deixa eu explicar uma coisa importante. A mulher e o homem, eles são completamente diferentes. Completamente diferentes. A estrutura física já mostra isso de uma maneira evidente, né? Nós não precisamos ter dúvidas a respeito disso. E justamente porque eles são completamente diferentes, é que o homem busca na mulher o que falta a ele. E a mulher busca no homem o que falta a ela. E quando eu falo isso, gente, eu não estou falando de ego, nem estou falando de bens materiais. Eu estou explicando para vocês algo sobre a essência do homem e a essência da mulher. Na essência feminina, a mulher sente falta de quê? De segurança.
ela precisa receber do homem a segurança para que eles possam seguir bem. Então, isso não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com patrimônio, não tem nada a ver com inteligência, mas um sentimento que esse homem gera e que faz com que essa mulher inconscientemente se ligue a ele. Ok? Bom, Mirela, e o que um homem busca numa mulher? Para que um homem se aproxima de uma mulher? E aqui eu vou lembrar vocês que nós estamos falando daquilo que acontece na essência, nos sentimentos, e não no entendimento ou no pensamento, não aquilo que passa no plano da minha ideia, tá? O homem busca na mulher o aconchego. O homem precisa se sentir aconchegado na relação feminina. É isso que traz paz e força para um homem seguir bem, seguir firme na vida. Então, quando o homem encontra na mulher o aconchego e a mulher encontra no homem a segurança, eles crescem emocionalmente juntos e isso vincula o casal numa força muito grande. E com isso, eles passam a construir uma vida próspera. E o que tem acontecido atualmente? A mulher está buscando se desenvolver e ter a segurança sem precisar de um homem, né? E o homem também tem buscado aprender sobre o aconchego sem necessitar da mulher. E de fato, a mulher pode compreender que ela não precisa do homem e consegue sobreviver sem ele com segurança. Mas o que traz completude é quando ela consegue realmente viver isso nessa relação. O que será, hein? Gente, tá travado aí para vocês? Vocês estão me ouvindo? Ah, ok. Deu um sinalzinho aqui, eu fiquei na dúvida se tinha travado. Tá bom? Então, vamos lá. Então, hoje, o desafio maior é que a mulher tem buscado não precisar de um homem e o homem também tem se esforçado para não precisar da mulher. Mas isso, o homem tem buscado não precisar, que bom, gente, aqui também travou, mas vamos seguir, né? Faz parte, tá? Bom, então, essa busca de um não precisar do outro é o que tem sobrecarregado as relações, porque na essência isso não muda. Para sempre a mulher vai precisar emocionalmente de um homem, dessa completude, da segurança que o masculino traz, tá? Gente, o tempo muda, as gerações mudam, mas em essência nós permanecemos precisando daquilo que passou qualquer geração, é imutável. A força da mulher vem da fêmea, a força do homem vem do macho, compreendem? E isso, o papel pode mudar, as necessidades podem mudar, tudo pode mudar, mas nós continuamos precisando um do outro. E outro ponto fundamental da relação de casal que a gente não tem percebido é que, assim, no início da vida nós só recebemos. Dos pais nós só recebemos. Recebemos a vida, depois recebemos a educação, alimentação, estudo e daí segue. No início da vida, os pais nos servem, ou os avós, os tios, quem for. Quem cuida da gente nos serve. Então, essa é uma fase do eu. Tudo eu recebo e é para mim. Só que chega um momento que eu preciso devolver para a vida. Chega um momento que eu preciso entregar aquilo que eu recebi. Eu fui servido, agora é a hora que eu preciso servir. E nesse momento de devolver, eu preciso aprender a deixar o eu de lado para aprender a gerar o nós. Então, eu preciso parar de pensar nos meus objetivos para entender o objetivo do nós. E nós devolvemos para a nossa profissão
tá? Servindo as pessoas, gerando vida através da nossa profissão e devolvemos também na nossa relação de casal, servindo o nosso parceiro e os nossos filhos e o nosso parceiro servindo a nossa família, ok? Para que a relação de casal dê certo ou a profissão também funcione com êxito, o que eu preciso aprender? A postura essencial de servir. Então, nesse momento, o ego, o eu, precisa ser deixado de lado e eu preciso aprender a decidir pelo nós. Então, não é uma fase onde eu recebo mais, é uma fase onde eu entrego e receber é consequência. E o que tem acontecido hoje? As pessoas vão para o trabalho não pensando no que elas têm para oferecer, mas no que elas vão ganhar. A gente não olha no servir as pessoas. A gente olha qual é o dinheiro, qual é a profissão que vai me trazer um retorno financeiro maior. Nós não pensamos em como a gente vai servir a nossa família, mas em como não ser lesado no nosso interesse pessoal, pelo nosso parceiro e pelos nossos filhos. Então esse tem sido o nosso maior desafio. Gente, eu vou contar para vocês, eu sou inspiradíssima, né? Eu começo a falar aqui e não paro. Então eu quero saber de vocês se isso que eu tô falando faz sentido. Se vocês têm percebido isso no dia a dia. Se vocês têm alguma coisa para acrescentar, se tem alguma dúvida. Faz sentido isso? De que o nosso desafio na relação de casal é porque nós não sabemos construir o nós? Nós não estamos sabendo entregar mais do que pedir de volta? O que vocês acham? Outro ponto importante do... Sim, faz sentido, né, Valéria? Outro ponto importante, Valéria, assim, que eu estava aqui conversando com a Bárbara, é sobre o papel dos homens na família, né? Ontem a gente estava num grupo, estudando sobre espiritualidade emocionalmente saudável, e aí a gente discutia um fator importante, a presença do homem na família. Oi, Fernando, que bom você estar aqui para ouvir isso, né? Hoje a gente está vivendo um desafio muito grande, porque o homem, ele está confuso no seu próprio papel. Acho que com essa expectativa da mulher conseguir cumprir a vida sem a presença masculina, não depender do homem, não ter que esperar a segurança vir do homem, o homem está sem saber como fazer, né? E hoje as nossas famílias estão carentes da presença masculina, do homem que conduz, do homem que serve, né? Do homem que sabe a direção, que consegue mostrar a direção para a esposa, né? Para os filhos, que ele se faz presente para além, para muito além do só gerar dinheiro, né? Isso tem sido um desafio muito grande. Mirela, e por que razão isso é um desafio muito grande? Isso deveria ser uma coisa natural, sim, em essência natural. A força do homem é de gerar essa segurança e direção na família. Mas o que acontece na maioria das vezes é que os homens se distanciaram dos seus próprios pais. Quando um homem ele está distante do seu pai, ele perde a sua força masculina. E na nossa cultura, nós aprendemos a criticar os nossos pais. Sobretudo, o homem criticar o pai. É muito comum na família brasileira que o homem ele fique mais ligado à mãe, né, com críticas e reserva em relação ao pai. Ai, meu pai não foi tão bom o suficiente, meu pai deveria ter sido mais amoroso, meu pai, Mirela, não era muito afetivo, ele nem falava de carinho, ele nem me buscava na escola. Quando um homem faz uma crítica dessa em relação ao seu pai, ele se distancia totalmente da sua força essencial. Com isso, ele começa, ao invés de gerar segurança para a mulher dele,
Então, a maneira como ele se posiciona, ele acaba gerando insegurança. A autoestima do homem depende muito da concordância e da deferência que ele tem pelo próprio pai. Sim. E tem muitos homens que dizem, não, mas quem me criou foi a minha mãe. Mas a sua essência masculina veio do seu pai. E a família brasileira está pagando um preço altíssimo por isso. Inclusive, pessoal, vamos combinar, a nossa crise política passa por isso. Pelo desempenho dos homens que estão no comando. Pela forma como as pessoas que estão conduzindo o nosso país entendem esse compromisso com nós, o serviço às outras pessoas, né? Quem não entende que é o momento de devolver, então continua sempre querendo receber. Receber, receber, receber. Não é isso, Sávia? Não é? É isso que a gente vem aprendendo, é isso que eu venho conversando com vocês. E eu quero convidar vocês para a gente passar a pensar um pouco mais no nós, a compreender mais o quanto nós precisamos construir o nós. Então eu vou te desafiar que daqui para a próxima semana você comece então a enxergar o que você está entregando. O que você está entregando na sua relação de casal? Se coloca no lugar do seu parceiro, da sua parceira e perceba se aquilo que ele está nutrindo, aquilo que ele está recebendo de você está nutrindo essas relações, né? Se o que você está oferecendo traz força para sua família ou retira força. Se quando você vai tomar uma decisão, você pensa no nós ou você pensa no eu. E é exatamente isso. As relações, elas funcionam com base no sentimento. Tudo que eu sinto, eu gero nas pessoas que estão em volta. As pessoas não respondem por um discurso ou um pensamento. As pessoas respondem a um sentimento. Olha, ótimo depoimento, Sávia, muito obrigada. Ela escreveu aqui, ó, quando passei a entregar sem cobrar, tudo melhora. Sim, porque existe a lei do equilíbrio. Vocês estão me ouvindo? Deu aqui que pausou, eu fiquei na dúvida. Bom, então a Sávia disse assim, quando passei a entregar sem cobrar, tudo melhora. É exatamente isso. Porque o inconsciente é a principal força que nos move. E ele responde ao equilíbrio entre dar e receber. Quando eu entrego sem cobrar, o outro se sente preenchido por aquilo que eu dei. E naturalmente ele tem o desejo de devolver, ele precisa te devolver. Entende? Aí ele te devolve. Aí você devolve um pouco para ele, ele te devolve um pouco mais. E a relação vai fortalecendo nesse amor que reconhece o nós. Nesse amor que está disposto a construir o nós. Nós estamos numa fase de eu, uma fase triste de eu. E quem paga o preço? Quem paga o preço, principalmente? As crianças. Os nossos filhos que nasceram e agora eles acabam sofrendo as consequências disso. Gente, isso é tão sério que as mulheres estão tendo dificuldade de gerar a vida. As mulheres estão tendo dificuldade de se colocar disponível para gerar a vida. E eu quero dizer para vocês que esse é um movimento inconsciente muito profundo, não é intencional. Aliás, tudo que eu ensino é sobre o inconsciente. Eu já deixei claro para vocês. Enquanto vocês não aprenderem a lidar com o inconsciente, vocês vão ser refém dessa força que movimenta você e a sua família. Bom, deixa eu ver mais aqui algumas colocações. Solane, obrigada por me ensinar as leis do amor. Inconscientemente, tudo se movimentou na minha vida. Obrigada, Sol, e eu quero contar para vocês, aliás, vocês já devem estar assistindo aí, né? Nós estamos tendo alguns anúncios convocando as pessoas para participarem da Semana Rumo ao Êxito, onde eu vou explicar, nós temos uma semana inteira juntos, onde eu vou explicar como é que o inconsciente funciona em todas as relações.
tá? O telefone. Bom, esse curso, a inscrição é totalmente gratuita, tá? E eu vou ensinar mesmo. É sala de aula, inspiradíssima, né? Eu vou explicar para vocês como o inconsciente funciona, qual é a consequência dele na nossa vida, né? O que ele gera, como é que funciona o relacionamento de casal, os filhos. Mirela, essa questão dos filhos, né? Como assim o filho paga o preço? As crianças, elas ficam ligadas aos seus pais pelos sentimentos. É pelo sentimento. Então, tudo aquilo que você sente, a criança capta. E ela reage a isso. Entende? Então, as pessoas querem aprender como elas vão ensinar as crianças sem se transformar? Não. Elas precisam aprender a se transformar para contribuir para que essas crianças façam o mesmo. Tá bom, Sol. Então, ó, eu vou colocar o link na bio. Os anúncios já estão circulando, tá? Mas eu vou colocar o link na bio. Quem quiser se inscrever lá, vai ser um prazer. Oi, Léo, tudo bem? Pessoal, e eu quero saber mais de vocês. Se tem mais alguma dúvida, se tem mais algum tema que você sugere para eu gravar, agora que eu tô inspirada, já temos 20 vídeos, né, para nossa página. Tem algum tema, alguma dúvida que vocês gostariam de perguntar? Ou algo para acrescentar sobre a relação de casal? Você falou da autoestima, sobre o inconsciente? a autoestima do homem, você não falou da autoestima da mulher. Sim, a Bárbara tá aqui me lembrando que eu falei da autoestima do homem, né? Que o homem, a autoestima dele depende da relação dele com o pai. E o mesmo é válido para a mulher, só que de uma maneira diferente, né? A essência da mulher, ela vem da mãe. A essência feminina vem da mãe. Então, uma mulher, quando ela se alegra com a mãe dela, ela se alegra com ela mesma e se alegra com a vida. Não é? Uma mulher que acha que a mãe deu pouco, que fez pouco, que a mãe não é competente, que a mãe deveria ser mais ativa ou mais passiva, então o que ela faz consigo? Ela entra num nível de exigência e ela fica completamente insatisfeita com ela mesma. E ela tende a exigir do marido e a tratar o marido exatamente como ela faz com a própria mãe. Então, quando as pessoas me perguntam assim, Mirela, eu tô com um problema de autoestima, como é que eu resolvo? Eu falo, aprenda a se alegrar com a sua mãe, para a mulher. E eu digo para o homem, aprenda a se alegrar com o seu pai. O homem não consegue transmitir firmeza se ele não está de acordo com a essência dele. E uma mulher precisa de segurança, ela precisa sentir a firmeza desse homem. Um homem precisa de aconchego, ele precisa do acolhimento da mulher. Uma mulher distante do seu feminino, ela não consegue acolher o homem no seu sentimento. E aí, gente, eu não estou falando sobre ações externas. Não estou falando de realizar coisas, estou falando de sentir coisas. Porque nós nos comunicamos pelos sentimentos. E um dos crimes mais graves do momento atual é simplesmente porque nós estamos distantes dos nossos sentimentos. Quanto mais distante do meu sentimento eu fico, pensando, mais confusa, mais perdida e, consequentemente, ansiosa eu me torno. Ok? Bom, o que mais, pessoal? Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Ou acho que hoje, tá? Para uma live assim, surpresa, no meio da tarde, acho que foi o suficiente, né? Passei para compartilhar com vocês um pouquinho desse conhecimento que a gente estava aqui gravando. Nos vídeos eu falei muito sobre sexo. Sexo é a principal força da vida, né? A força que gera vida, que traz alegria. Infelizmente, a gente tem vivido a questão sexual com muita dor, né? Não tem podido ser assim, mas a gente pode aprender e aproveitar mais dessa força que move, né? O homem e a mulher. E falei bastante coisa. Eu falei sobre inconsciente, eu falei sobre filhos, negócios, muita coisa especial, né? Oi, Sânia, tudo bem? Que bom você aqui. Uma pergunta aí. Tá.
E Luciane, quando a gente fala de sentimentos e sentidos, assim, na verdade, eu tenho uma dificuldade muito grande em explicar os conceitos da psicologia. Por que razão? Porque nós temos várias abordagens e nas abordagens muda um pouquinho mais os conceitos, tá? Então tem gente que fala sensações, tem gente que fala sentidos, tem gente que fala sentimentos e isso fica confuso. Então assim, eu acho que o importante que a gente precisa perceber é que tudo que a gente sente, se é uma emoção, se é um sentimento, tudo aquilo que se passa no nosso organismo aqui, é uma direção dos sentimentos. E isso é seguro, tá? Por que eu tô falando dessa maneira? Porque as pessoas, elas estão muito atentas ao conceito, as pessoas, elas estão muito atentas à parte técnica das palavras, mas nem sempre elas conseguem compreender isso com profundidade, tá? Então, o que você precisa entender é que os sentidos, os sentimentos, as sensações, as emoções, tudo isso é válido e pertence à sua existência e é o que te move. E você precisa aprender a consultá-los. E eles acontecem em que lugar do seu organismo? Aqui, no corpo. E não na mente. A mente, gente, ela é perigosa. A mente, ela cria ideias que nos distancia daquilo que a gente consegue realizar, compreende? O sentimento não, ele sempre te alerta quando não é seguro, quando você está se perdendo, quando isso não vai te levar para onde você precisa. Entende? Então, isso é o mais importante, é você compreender que todas as sensações, sentimentos ou sentidos que passarem aqui, eles são fundamentais. Quando a gente fala de sentido, a gente está falando mais de audição, visão, né, o gustativo, o olfativo, mas tudo isso é um caminho e uma direção de comunicação para o mundo. Infelizmente, nós só nos orientamos por aquilo que nós vimos. Isso é muito triste, porque o principal que nos move é possível, né? E a gente precisa aprender a confiar nisso. Henrique, muito obrigada, muito obrigada. Eu fico muito feliz pela oportunidade de contribuir com a vida de vocês, porque realmente esse conhecimento transformou muito a minha vida. Valéria, eu vou tentar deixar aqui gravado, né? Assim, o Instagram é sempre um desafio para mim, mas eu tô aprendendo. Vocês estão me estimulando, né? E Luciane, muito obrigada pelas suas participações, você está sempre comentando. Gente, eu fico muito feliz, né? Eu ensino, assim, as pessoas hoje estão muito sem propósito. As pessoas estão sofrendo muito e estão querendo buscar uma solução para essa dor que elas trazem na alma. E um dos motivos que a gente sofre muito é porque a gente não conecta com essa força que é servir as pessoas. A falta de propósito e clareza na vida, na construção do nós, por exemplo, na nossa profissão, é o que nos deixa inseguros e perdidos, né? Então, essa oportunidade de poder servir as pessoas, ter pessoas que confiam em você e conseguir crescer nisso, isso traz muita satisfação. E eu sou muito feliz, porque assim, por ter vocês que estão confiando, que estão pedindo, né, que estão participando, eu já começo a chorar. Quem me conhece já sabe que isso é ótimo. Começo a falar de sentimentos, os sentidos ficam aguçados, as emoções também, né? Então, assim, eu quero muito agradecer a oportunidade e dizer para vocês que eu tô aqui no meu esforço máximo para aprender tudo que é necessário para continuar gerando conteúdo de valor, para ser aplicado para a vida de vocês. Vou deixar assim essa live salva e vou desafiar vocês a convidar as pessoas para participar, para receber esse conhecimento, para me trazer mais necessidades, porque eu fico mais estimulada ainda, tá bom? A semana que vem eu tô me organizando aqui para fazer uma live. Se tudo der certo, eu vou comunicar a vocês antes, tá? E tô esperando aí o desafio do conteúdo, o que vocês sugerem de conteúdo para nossa live. A gente vai ter um tempo maior, né? Eu vou trazer uma aula estruturada, porque assim a gente vai com bastante profundidade.
Tá bom? Mais alguma pergunta ou podemos deixar por aqui hoje? Muita gente entrando agora, mas vai poder ouvir sobre relacionamento de casal depois. É só acessar, eu vou tentar deixar ela salva aqui. Tá bom? Então, vou colocar o link na bio sobre a Semana Rumo ao Êxito, tá? É uma semana de aula gratuitas, onde eu vou explicar como o inconsciente funciona. Nossas principais dificuldades são inconscientes. Se elas fossem conscientes, você já teria resolvido. Então, vamos aprender como é que ele funciona para gerar êxito para as nossas relações. Sabe o que eu falo? Êxito na vida. Êxito, gente, é maior do que sucesso. Êxito é maior do que prosperidade, tá? E êxito na vida depende da qualidade dos seus relacionamentos. E os seus relacionamentos depende que você aprenda como você funciona e desenvolva também o seu inconsciente. A Cláudia está aqui perguntando sobre filhos adultos que não saem de casa. Bom, esse é um problema bem sério, né? Tem um pouco a ver com aquilo que nós já falamos. O início da vida a gente só recebe, e aí chega um momento em que a gente precisa devolver para a vida. E o devolver para a vida implica se despedir de pai e mãe para tomar posse da realidade fora de casa. Quando os filhos recebem muito e os pais não fazem esse movimento de estimular ou empurrar esses filhos para a vida, o que acontece na maioria das vezes? É muito mais cômodo ficar na casa dos pais ainda recebendo. Só que com isso, o futuro da família fica em risco. Então, uma das coisas que eu falei muito hoje aqui nas minhas gravações foi justamente isso. Para que o futuro possa chegar para as pessoas, elas precisam ser capazes de se despedir dos pais. Mas às vezes os filhos permanecem para suprir uma necessidade emocional da mãe ou do pai. Às vezes porque inconscientemente esses pais pedem, ou às vezes porque inconscientemente ele também ainda acha que tem que receber mais dos pais. Então também é uma postura de exigência, né? Compete a esses pais adotarem uma postura que favoreça isso. E eu vou te dizer uma coisa importante, Cláudia, aliás, uma coisa muito importante. Quem ajuda a entender que o filho precisa ir para a rua e suportar tudo o que acontece lá e enfrentar os desafios, porque a vida não é fácil, a vida ela é superação, a vida é desafio, né? Quem ajuda o filho homem a fazer isso é o pai. Não importa se esse pai ficou, se ele não ficou, se esse pai é certo, se esse pai não é certo. Quando os filhos sentem a presença do pai dentro deles, eles compreendem melhor o que é a vida e a tarefa deles fora de casa. Mas se esses filhos eles são protegidos pela mãe, por exemplo, ele não vai querer sair para enfrentar o mundo lá fora. Primeiro que ele não enfrentou nem o pai. Ele ainda continua exigindo, querendo receber mais desse pai. Ir para fora para ele, então, é uma missão quase impossível. Então, ele continua no aconchego da casa da mãe, querendo mais e mais e mais e mais, e todo tanto é pouco. Compreende? Faz sentido para você, Cláudia, isso que eu estou falando? Então, o que ajuda esse filho adulto a compreender que está na hora dele sair? A postura dos pais. Que esses pais tenham uma postura de não entregar mais do que já foi dado. Só assim essa pessoa vai ter o desejo de gerar a vida por si. Do contrário, ela vai se manter para sempre dependente. E a vida da família está comprometida. O futuro está comprometido. Ok, Cláudia? Tá bom. Bom, pessoal, vou deixar aqui gravado, tá? Para vocês essa live. Eu vi que muita gente entrou depois, a Renata, a Ramona, né? Muita gente. Edilson, Edivânia, tô vendo todo mundo aqui. A live vai ficar gravada.
Foi bem legal, ela foi bem surpresa, mas acho que tem conteúdos especiais aí, bem especiais, sobre o relacionamento de casal, tá bom? E muito obrigada e logo, logo a gente se vê mais e acompanhem aí então as novidades. Se inscrevam lá no link da bio, vou pedir um minutinho ainda para colocar lá e a gente vai se vendo. Um beijo enorme e fiquem com Deus. Obrigada mais uma vez. Vamos ver.